Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos discutir aspectos gerais da questão agrária no Brasil e no Maranhão. Falar da questão agrária no Brasil e no Maranhão é fundamental que nós possamos retomar o chamado período colonial. Porque até hoje a questão agrária ela é extremamente polêmica, complexa. A questão agrária, na verdade, continua se tendo e vai se ter durante um bom tempo ainda vários debates que cercam essa temática. Principalmente em função do quê? Do grande antecedente histórico que nós temos para poder discutir essa questão agrária. E quando se fala desse grande antecedente histórico, está se falando aqui, olha só, da chamada o quê? Concentração, a concentração fundiária. A concentração fundiária. A concentração fundiária que está presente na sociedade brasileira até dos tempos atuais. A concentração fundiária que está presente na história, inclusive, do Maranhão. Não só na história nacional, mas na história do Maranhão. E quando se fala dessa concentração fundiária, isso acaba sendo uma herança do período colonial. A concentração fundiária é uma grande herança do período colonial. Eu, particularmente, considero isso uma questão bem cancerígena. Eu costumo dizer que é um dos cânceres que existe até hoje, por ele durar tanto, né? Evidente que, em alguns aspectos, pelo menos do ponto de vista jurídico, com a Constituição de 88, já tivemos aspectos jurídicos que vai se avançar na questão agrária para combater essa herança da concentração fundiária no Brasil. Mas é uma herança que vem desde os tempos coloniais, que nós podemos pegar alguns pontos fundamentais para perceber o porquê da continuidade, o porquê dessa permanência na história da sociedade brasileira. Ora, observem, a concentração fundiária, essa concentração fundiária, nós iremos observar desde os primórdios da colonização. A partir de 1530, olha só, a partir de 1530, quando a coroa portuguesa resolveu partir para organizar o processo de povoamento, o processo de colonização efetiva, após ali o chamado período pré-colonial, a partir do momento que a coroa portuguesa ela partiu para organizar o processo de ocupação efetiva da colônia aqui na América Portuguesa ou do Brasil, o que vai ocorrer aqui? Qual foi o primeiro sistema político-administrativo que a coroa portuguesa introduziu? O primeiro sistema político-administrativo foi um sistema que uma das grandes marcas dele foi a concentração fundiária. Uma das grandes marcas desse sistema, uma das grandes características foi a concentração fundiária. Ou seja, nós estamos falando do quê? Olha só, do sistema das capitanias hereditárias. O sistema das capitanias hereditárias. E juntamente com o sistema das capitanias hereditárias, nós vamos ter o quê? As sesmarias. Então, quando você olha para o sistema das capitanias hereditárias e para o sistema de sesmarias, você está falando de concentração fundiária. A nossa colonização, propriamente dita, pela coroa portuguesa, o nosso processo de povoamento efetivo, a partir de 1530, ele traz uma marca de uma forte concentração fundiária, que é uma das grandes características do sistema de capitania. O território dividido em grandes faixas de terras, ou seja, concentração, além das sesmarias, que faz parte do processo do sistema de capitania hereditária.
E essa concentração significa dizer o quê? Significa dizer que milhares de comunidades indígenas que viviam no nosso território vão estar totalmente comprometidas no que diz respeito ao uso da sua terra. E vão ter que lutar muito a partir de agora. Vão ter que lutar muito para quê? Para permanecer na terra. Para ter a sua terra como uma garantia. Como continuam lutando até hoje. Então, essa é uma das grandes marcas históricas que nós temos da concentração fundiária. E que essa marca vai estar presente durante todo o período colonial. Observe que o sistema das capitanias hereditárias, ele só vai acabar com o Marquês de Pombal, na segunda metade do século XVIII. Pombal que acaba com o sistema das capitanias hereditárias, cria o sistema de vice-reino, mas Pombal, em nenhum momento ele faz reforma agrária. Em nenhum momento você tem uma distribuição de terra. Ou seja, acabar com o sistema de capitania hereditária não significa dizer que acabou, na verdade, com a questão da concentração fundiária. E aí vem a nossa independência. Se nós analisarmos, olha só, o pós 1822, o pós-independência política do Brasil, a nossa independência política, que foi uma independência muito mais de permanências do que rupturas, a grande ruptura foi a política. Mas nós tivemos uma independência muito mais de rupturas, ou melhor falando, de permanências. Uma independência muito mais de permanências. Onde a principal permanência, uma das grandes permanências, que as elites rurais e escravagistas brasileiras, juntamente com o príncipe regente Dom Pedro, pensaram numa independência nessa perspectiva de manutenção do sistema fundiário. Então, observe que com a independência, nós teremos a manutenção olha só, da concentração fundiária. Olha só, a manutenção da concentração fundiária. Quer dizer, a nossa independência política vem, mas se mantém a concentração fundiária, inclusive juntamente com a escravidão. E durante o Império, e nós continuamos com os antecedentes históricos, durante a história da monarquia brasileira, que vai de 1822 a 1889, durante o Império, durante a monarquia, o Estado imperial, ele é um Estado também de concentração fundiária. É um Estado de concentração. Mesmo sabendo que nós teremos uma lei de terras durante o Império Brasileiro. Durante o Império, teremos o surgimento de uma lei de terra lá no segundo reinado. Ou seja, olha só, é a lei de 1850, que é uma lei que, na verdade, ela acaba sendo responsável, olha só, também conhecida como lei de quê? Lei de terras, a famosa lei de terras, que é uma lei que vai acabar contribuindo para a concentração fundiária. Porque a lei de terra, que vai impossibilitar, inclusive, ex-escravos e até imigrantes europeus de adquirirem terras no nosso território, imigrantes que estão chegando e família de ex-escravos, a lei de 1850 é uma lei que contribui para essa concentração fundiária. Na medida que toda terra, o que diz a lei, toda terra devoluta, toda terra livre, que pertence à União, que pertence ao Estado, a terra devoluta, se você quiser ter acesso a essa terra, você vai ter que regulamentar ela juridicamente. Você vai ter que regulamentar, ou seja, você vai ter que pagar por ela. Além de passar pela burocracia da regulamentação. Então, a lei de terra, ela contribui para esse continuismo da concentração fundiária. Ela acaba contribuindo para esse continuismo. E se nós analisarmos o Brasil República,
Se nós observarmos principalmente o período, olha só, de 1889, que é quando surge a República Brasileira, no momento que surge a República Brasileira, eu diria, até a década de 1950, 60, até aqui, na verdade, nós não teremos praticamente nenhum avanço, ou seja, inexistência olha só, de avanços, inexistência de avanços, certo? Na política agrária, nacional. Olha só, inexistência de avanços na política agrária nacional. Inexiste, mesmo se tendo governos populistas como o governo da Era Vargas. Observe que a legislação trabalhista criada pelo populismo varguista, a legislação trabalhista inaugurada pelo populismo varguista, essa legislação ela não avançou na questão agrária, principalmente no que diz respeito ao combate a essa concentração fundiária. Ela não toca nessa questão. Você só começa a ter discussões em torno de política agrária no Brasil, debates da política agrária brasileira, por parte até de movimentos sociais, rurais, movimentos sindicais, que vão surgir ali no final da década de 1950, o início de 1960. Você só começa a ter essas discussões a partir dali, do final dos anos 50 e 60, e o início dos anos 60. Que é quando você começa a observar, principalmente por parte de alguns movimentos sociais, de alguns sindicatos rurais que vão surgir e que vão fazer com que essa questão seja mais debatida. E aí você começa a ter algumas propostas, mas propostas bem superficiais, para uma reforma agrária no Brasil. E que essas propostas superficiais de reforma agrária, elas acabam, na verdade, sendo o quê? Sufocada pelos setores conservadores da sociedade. Pelos grandes latifundiários. Isso fica muito claro ali no governo de Jango. No governo de Jango, ou João Goulart. Observe que as reformas de base de João Goulart, as reformas de base, ele fala de uma reforma agrária. Uma reforma agrária superficial. Uma reforma agrária que não iria resolver a questão histórica da nossa concentração fundiária. Mas já se ouve falar de uma proposta de reforma agrária. Entretanto, por conta dessas reformas de base, elas acabaram sendo, de certa forma, responsáveis por isso. Jango sofreu o golpe militar de 64. Justamente por forças conservadoras, ligadas inclusive ao latifúndio, que não admitiam uma política de reforma agrária. E aí nós chegamos durante a ditadura militar, os chamados governos ditatoriais militares. Na década de 70, no início dos anos 80, na década de 80, principalmente ali em 64 até 85, durante esses 21 anos de ditadura militar no Brasil, durante os 21 anos, a política agrária brasileira ela ficou adormecida. Os movimentos sociais, as ligas sindicais, como a Liga Camponesa, que foi criada em 1960, né, no começo ali dos anos 60, simplesmente foram proibidas. Líderes sindicais rurais foram presos. Sindicatos rurais foram fechados. Então essa questão ficou ainda mais adormecida por conta dessa política extremamente ditatorial, que satisfez os interesses de setores ligados às elites conservadoras, sejam elas urbanas ou rurais. E vai se retomar a questão da discussão em torno da política agrária no Brasil, bem aqui, na Constituição
na Constituição de 1988. Na Constituição de 88. Na Constituição de 88 é que nós iremos observar a presença de elementos, pelo menos do ponto de vista jurídico, né, com o objetivo de fazer algumas reparações históricas sobre essa concentração fundiária, principalmente no que tange a garantia de leis para comunidades quilombolas, né, leis que pudessem garantir terras para comunidades quilombolas, a demarcação de reservas indígenas, ou mesmo o próprio avanço na questão agrária, da política agrária brasileira. Então, juridicamente, pelo menos nós temos uma Constituição que, juridicamente, ela traz perspectivas, pelo menos naquele momento, perspectiva para quê? Para que se avance nessa questão agrária. E que se observa, mesmo com essa Constituição, nós tivemos poucos governos que chegaram a avançar. Talvez um dos governos que mais avançaram na questão de política agrária, tentando não fazer uma reforma agrária para resolver a situação da concentração, mas para melhorar um pouco mais essa questão da distribuição de terra, foi o governo Lula. O governo Fernando Henrique, até certa medida, é o governo Lula. Até porque a Nova República, ela basicamente veio ali a partir de Sarney. Então foram dois governos que você ainda vai perceber alguns avanços no que diz respeito a essa questão agrária. No que tange ao Maranhão, a história da política agrária maranhense, ela se enquadra na história da política agrária brasileira. E um detalhe interessante, no Maranhão, essas questões elas começam a pegar, evidentemente, caminho na década de 50 e 60. Uma das primeiras leis locais que vai trazer impactos, não positivos, mas impactos negativos no que diz respeito à questão agrária no Maranhão, é a lei de terra do governo Sarney. A lei de terra do governo Sarney, quando Sarney foi governador do Maranhão. A lei de terra do governo Sarney, que foi uma lei que, na verdade, que deveria ter resolvido os conflitos fundiários que vinham acontecendo no interior do Maranhão, só que essa lei ela acabou favorecendo principalmente ao grande capital. O grande capital foi o grande favorecido da lei de terra, criada no governo Sarney. Apesar de naquele momento se ter a criação de determinadas instituições que deveria cumprir o papel, instituições nacionais, como o INCRA, por exemplo, ou instituições locais, como a comarca, que deveria cumprir o papel de resolver o problema dos conflitos agrários no interior, acabar os conflitos agrários, a violência no campo e proteger o trabalhador. A lei de terra do governo Sarney, na verdade, ela foi uma lei que acabou tirando esse camponês das áreas de conflito, mas colocando ele em áreas completamente distantes de uma realidade para que ele pudesse sobreviver. E essas áreas acabaram sendo absorvidas pelo grande capital. O Maranhão, infelizmente, nós temos uma estatística muito negativa. O Maranhão é o estado brasileiro onde se tem hoje, agora, nesse momento, uma das maiores problemáticas de violência contra o homem do campo. Principalmente esse homem que está lutando pela terra, que luta pela terra. Ok, galerinha? Então, esses são alguns aspectos gerais da política agrária no Brasil e no Maranhão. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!